aqui trazendo a palavra do Senhor hoje, nesse ministério tão abençoado por Deus. E Deus me conduziu aos Salmos 42, versículo 1. Acredito que muitos irmãos já conhecem esse versículo, que diz: Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Foi Davi, irmãos, que escreveu esses salmos. E quando o Senhor ministrou esse versículo no meu coração, eu aprofundei nele. E quando diz, assim como a corça anseia pelas águas, antes eu tinha o entendimento que a corça estava com sede, por isso ela ansiava pelas correntes das águas, mas não. Quando diz aqui, como a corça anseia pelas correntes das águas, ansiar vem do ato de ter ansiedade, é do ato de procurar algo, ter vontade de algo. Então a corça estava ansiando pelas correntes das águas. E então eu fui procurar sobre esse animal, né? A corça, ela é um animal muito sensível. Ela fica nas colinas, ela fica nos altos montes. E quando o predador, né, vem atrás das corças, ela corre. E quando ela corre, ela sai um suor do corpo dela que através desse suor é um cheiro muito forte e então a sua presa encontra. Então ela anseia pelas correntes das águas, irmãos, porque quando ela mergulha nas correntes das águas, ela tira aquele suor, né, do seu corpo e ela saindo ali, ela fica invisível aos olhos dos seus inimigos. Então, Davi, os irmãos sabem, Davi ele tinha uma intimidade, né, com a natureza. Davi ele conhecia ali como funcionava, porque Davi ele matou urso, ele matou leão. Então, eu acredito que quando ele escreveu esses salmos, ele sabia, ele presenciou, né, essa cena ali. Então, quando ele viu que a corça mergulhando nas correntes das águas, ela se tornava invisível aos olhos dos seus inimigos. Então, ele falou: Senhor, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus, porque ele sabia, irmãos, que se ele tivesse mergulhando na presença do Espírito Santo, ele estaria invisível aos olhos dos seus inimigos. Então, irmãos, hoje Deus nos vem chamar para que mergulhamos na presença do Espírito Santo. Irmãos, mas para que possamos mergulhar na presença do Espírito Santo não é de qualquer maneira, não é apenas indo ao culto no domingo, não é passando o seu dia todo cheio, cheio do trabalho, cheio dos afazeres, e chega no final do dia, você só tira aqueles 10 minutos ali para o Senhor, dobrando o seu joelho e fazendo a oração para dormir. Irmãos, Deus nos pede que mergulhamos na presença dele, mas para isso nós precisamos ter santidade. Irmãos, imaginam, Deus está no seu trono, os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós não podemos mergulhar de qualquer forma na presença do Senhor, nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer forma, irmãos. Nós temos que ter uma reverência perante ao Senhor, nós temos reverência com qualquer pessoa, nós temos educação para falar com as pessoas, nós temos reverência aos nossos pastores, aos nossos patrões. Com Deus não é diferente, irmãos. Nós temos que ter santidade para entrar na presença do Senhor, para mergulhar na presença do Senhor, irmão, senão nós estamos fazendo tudo em vão, nós estamos jejuando em vão, nós estamos procurando a presença do Espírito Santo em vão, porque nós não vamos encontrar, irmãos. Nós temos que mergulhar com responsabilidade. Santidade, irmãos, nos traz responsabilidade, pois sem responsabilidade é vaidade. Então, nós temos que ser responsáveis com as coisas do Senhor, com o tempo do Senhor. Lá no Salmo 139 diz que o Senhor contempla, que Ele nos contempla, que Ele está na profundeza dos mares, Ele está no altos céus. Então, Ele contempla o nosso dia. Então, irmãos, nós temos que entregar o nosso melhor para o Senhor. Não é apenas ir no culto, não é apenas dobrar o nosso joelho 5 minutos no final do dia.
E então, quando nós mergulhamos na presença do Senhor, aí com o coração verdadeiro, com o coração aquebrantado, aí sim o Senhor recebe a nossa oração, aí sim o Senhor tem alegria, né, em estar nos derramando unção, em estar nos usando, irmãos, para que nós possamos entregar o sacrifício no altar. Primeiro nós entregamos o sacrifício, o Senhor analisa o sacrifício, depois o fogo cai. Então, primeiro o Senhor analisa como nós estamos perante Ele, como nós estamos perante Ele, irmãos, como nós estamos mergulhando na Tua presença. Então, irmãos, hoje o Senhor nos pede santidade. Então, quando o Senhor me trouxe esse versículo, ele me levou também a Isaías, capítulo 65, versículo 5, que diz, é, capítulo 65, versículo 5. Apesar disso, dizem uns aos outros: não se aproxime, pois vai me contaminar. Sou mais santo que você. Irmão, nós estamos achando que nós estamos com santidade demais, que nós estamos bem demais para procurar ao Senhor. E o Senhor aqui falou com esse profeta. Algumas versões diz que são aquelas pessoas que estavam dentro do templo, né? Que são judeus que se achavam santos demais para procurar mais o Senhor, santos demais para deixar outras pessoas adentrarem ao templo. Mas o Senhor Jesus ele veio para as outras pessoas. Ele veio para Maria Madalena, para o paralítico, para a mulher do fluxo de sangue que tinha um coração aberto para receber a presença do Senhor e para aquelas pessoas que estavam no templo e que se achavam santos demais. O Senhor falou para o profeta: vai lá e fala para eles pararem de me adorar. Algumas versões dizem que o Senhor falou que ele tinha vontade de vomitar e que aquela adoração subia como fumo de rolo queimado, irmãos. Então, como está chegando a nossa oração diante de Deus, como nós estamos entregando para o Senhor o nosso melhor? Será que Deus está recebendo como aroma suave? Ou será que Deus está recebendo como fumo de rolo, irmãos? Nós temos que nos autoanalisar. E para nos analisar, nós temos que mergulhar no Senhor. Porque quando nós vamos chegando perto da luz, aí vai aparecendo as coisas que nós precisamos retirar da nossa vida para que possamos ter santidade. Se nós ficamos no escurinho, querendo ficar escondido, nada vai vir à tona, nós não vamos nos limpar, irmãos. E para entrar na presença do Espírito Santo, para falar em teu nome, para ser usado pelo Senhor Jesus, falando com uma pessoa na rua, nós temos que estar mergulhados da presença do Espírito Santo para que possamos conduzir as pessoas ao mesmo caminho, irmãos. Então, irmãos, nós temos que procurar a santidade, nós temos que procurar estar perto do Senhor, mergulhar nas coisas do Senhor. E quando nós mergulhamos na presença do Espírito Santo, como nós mergulhamos? E aí eu me fiz essa pergunta para o Senhor: Senhor, como mergulhar na Sua presença, Senhor? Como saber que nós estamos agradando a Ti, Pai? Então o Senhor me conduziu a Ezequiel 47, do 3 ao 5, irmãos, versículo 3 ao 5. Eu vou ler para os irmãos que diz. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Irmãos, então nós temos 4 níveis para mergulhar na presença do Espírito Santo. O primeiro nível é o nosso tornozelo, que é quando cobre o nosso pé. O segundo nível, irmãos, está no nosso joelho. Depois, algumas versões dizem que é na cintura até a altura dos ombros. E depois totalmente submersos.
Então, aquele homem ali, irmãos, que estava conduzindo Ezequiel, que ele conduzia Ezequiel de 500 em 500 metros, né, para ir adentrando as correntes das águas, adentrando ali naquele rio. Então, o primeiro, irmão, nível é o tornozelo. O tornozelo, irmãos, é aquele crente que, não somente crente, né, mas é aquela pessoa que vai aos cultos e ela sente aquela presença que nós sentimos, que nós não queremos mais ir embora. Ela entende o preço, né, da salvação. Então, ela sente aquele refrescor, né, nos seus pés ali. Ela sente a presença do Espírito Santo. Aí ela começa a entender. Ela fala: Meu Deus, agora eu entendo o que vocês sentem. Agora eu entendo esse amor de vocês por Jesus. Então, é aquela pessoa que sente aquela emoção ali no culto, que ela sente a presença do Espírito Santo. Ela pode até ir lá na frente e aceitar Jesus, mas acaba ali, irmãos. Ela volta para casa e tudo continua na mesma coisa. Está superficial, as águas estão batendo no seu tornozelo, irmãos. Mas aí aquele homem caminha mais um pouco e as águas começam a bater nos seus joelhos. E quando as águas batem nos seus joelhos, quando a água bate no nosso joelho, a gente tem mais uma dificuldade, né, de correr. A gente consegue somente caminhar. Então, quando a água bate nos nossos joelhos, irmãos, é aquela pessoa que conheceu Jesus, é aquela pessoa que se batizou e aquela pessoa que vai no culto de domingo. É o cristão religioso, né, irmãos, que conheceu Jesus, conheceu que ele morreu na cruz por nós, ele conhece o preço da salvação, que nós temos que estar na casa do Senhor, mas é aquele crente que vai no culto de domingo e volta para casa, não tem procura em casa, irmãos. Ele somente busca ali um pouquinho do Senhor no domingo, né? Injeta um pouquinho do Senhor para conduzir o restante da sua semana e tá bom, não procura mais o Senhor em casa, não procura se santificar, então as águas ainda estão no joelho, se ele quiser, ele ainda pode voltar para a margem, né? Os seus pés ainda está no chão, porque os nossos pés no solo, né, nos traz segurança. Nós achamos que nós conseguimos nós mesmos nos conduzir. Então é aquela pessoa que somente vai no culto de domingo, irmãos. Mas aí o Senhor convida aquele homem a caminhar mais 500 metros. E quando ele caminha mais 500 metros, irmãos, as águas já estão batendo nos seus ombros. Aí ele já começa, né? Nós já conseguimos sentir a unção do Espírito Santo, nós já começamos a ser usados pelo Senhor, nós começamos a entender, né, verdadeiramente o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso chamado, nós somos instrumentos do Senhor, nós já começamos a entender, irmãos, o temor, né, que nós temos que mergulhar mais, porque se nós não mergulharmos mais, nós não seremos usados pelo Senhor, então as águas já estão batendo em seus ombros. Mas, irmãos, Deus nos pede mais. Porque quando as águas estão batendo nos nossos ombros, irmãos, nós ainda conseguimos movimentar a nossa cabeça, pois a água está batendo aqui, irmãos. Nós ainda conseguimos olhar para trás, nós ainda conseguimos olhar para o nosso passado, nós ainda conseguimos olhar para o outro irmão, nós queremos dar uma espiadinha para ver o que Deus está fazendo, irmãos, mas quando nós chegamos nesse nível, irmãos, nós estamos mais perto do Senhor, mais perto da verdadeira unção do que quando nós começamos, né, a caminhada com o Senhor. Então, se nós estamos nesse nível com as águas batendo no nosso ombro, irmãos, vamos nos mergulhar na presença, vamos ficar submersos ao Senhor. Não vamos deixar que nossa cabeça ainda fica para fora, irmãos. Vamos confiar verdadeiramente no Senhor, porque a pessoa que olha para trás, irmãos, nós que olhamos para trás, Jesus não trabalha na nossa vida. Nós mesmo paralisamos a nossa vida. Nós vamos estar ali sendo usados pelo Senhor, mas nós, ao mesmo tempo, iremos estar com uma vida paralisada, porque Deus fala que deixando as coisas para trás, assim eu prossigo. Nós não conseguimos caminhar para frente olhando para trás, irmãos. Nós temos que olhar para o nosso alvo, nós temos que confiar no Senhor.
Antes mesmo que nós adentrássemos no ventre da nossa mãe, Jesus já tinha uma história para cada um de nós, mas nós somos a principal ferramenta para atrapalhar os planos do Senhor, porque o Senhor, ele não o Senhor é educado demais, Ele espera o nosso tempo. Nós precisamos dar o primeiro passo, irmãos. Nós somos a ação e Deus é a reação. Então, nós temos que querer mergulhar na presença do Espírito Santo. Nós temos que querer as coisas que o Senhor quis para nós, irmãos, e nós só conseguimos quando nós estamos totalmente submersos ao Senhor. Então, irmãos, vamos deixar que Deus conduza as nossas vidas. Não vamos ter medo de mergulhar na presença do Espírito Santo. Não vamos ter medo de largar tudo, irmãos, porque Deus nos responsabiliza. Quando nós estamos submersos ao Senhor, quando nós chegamos no último nível, irmãos, aí tem a glória total, né? Nós estamos 100% submersos ao Senhor. Imagina você dentro de um rio totalmente submerso, você não sabe o que está acontecendo do lado de fora, você não sabe para onde a correnteza está te levando, irmãos. Eu acredito que seja aquele momento difícil, né, que todos nós passamos, que nós questionamos ao Senhor, falamos, Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida, Senhor. Eu não sei para onde o Senhor está conduzindo o barco, Senhor, mas eu sei que o Senhor está no barco, Pai. Senhor, nós temos que deixar que o Senhor seja a nossa cabeça, nós temos que deixar o Senhor conduzir a nossa vida. E o Deus só consegue conduzir a nossa vida quando nós estamos totalmente submersos a Ele. Nós precisamos ficar, irmãos, totalmente submersos a Ele. Ele se responsabiliza em cuidar dos nossos sonhos, Ele se responsabiliza em nos guardar dos nossos inimigos, irmãos, porque nós não vamos estar vendo nada, mas Deus está vendo, Deus está contemplando que nós estamos entregando verdadeiramente para o Senhor. Ele conhece o nosso coração. Não tem como a gente esconder do Senhor. Ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente, irmãos. Ele nos contempla o dia todo, irmãos. Então vamos entregar ao nosso melhor para o Senhor. Vamos ter responsabilidade na nossa santidade. E aquele homem que estava ali conduzindo Ezequiel, eu creio que seja Deus, eu tenho certeza, né, irmãos, que seja Deus conduzindo. Mas Deus, ele sabe que se nós aprofundarmos de vez 100%, nós não aguentaremos ficar lá debaixo. Então ele conduz aos pouquinhos. Ele fala: "Vem, filho, se entrega mais um pouco, mergulha mais um pouco. As suas águas já estão no joelho, mas vem mais 500 metros. Vem, me conhece mais, tem intimidade comigo, filho." E então ele conduz mais 500 metros para as águas bater no joelho, para a gente entender no processo, irmãos, tudo é um processo. Nós mergulhamos na presença do Senhor. Temos os níveis para mergulhar na presença do Senhor. Mas, Moema, eu não consigo largar esse vício, eu não consigo deixar de fazer essa coisa. Mas quando nós mergulhamos, irmãos, nós vamos tirando as vestes, nós vamos nos limpando, o Senhor vai nos conduzindo, o Senhor vai nos ajudando a limpar, assim como ele ajudou ali Naamã, né, irmãos? Naamã estava cheio de lepra, Naamã era um homem que ele achava que o poder estava nas suas mãos, era o eu, mas quando ele deu aqueles 7 mergulhos ali, Deus foi quebrando tudo. Deus foi quebrando o orgulho de Naamã, dando humildade a ele, perseverança para continuar mergulhando, fé. Então, no final dos 7 mergulhos, ele ainda saiu com a sua vitória ali, ele saiu vitorioso, ele foi limpo para a sua casa, e ele falou assim: não, não vou servir outro Deus a não ser esse Deus, né, irmãos? Então, quando nós mergulhamos na presença do Espírito Santo, ele vai limpando tudo aquilo que a gente não consegue limpar, ele nos transforma, irmãos, ele transforma os nossos corações, ele transforma os nossos pensamentos, ele muda as nossas vestes, ele troca as amizades, ele vai limpando tudo, irmãos, ele deixa exatamente do jeito que precisa ser feito. Então, mas para isso, nós precisamos estar totalmente submersos ao Senhor.
Nós temos que tirar os pés do contato da terra, irmãos, nós temos que deixar Jesus conduzir a nossa vida. E para isso Jesus nos pede hoje santidade, santidade para entrar na presença dele, irmãos, para ser usado verdadeiramente para o Senhor, para ser usado verdadeiramente na obra, na nossa casa, no nosso trabalho, irmãos, e em tudo ainda assim. Ele é tão misericordioso que além dele nos guardar, no final ainda nós somos vitoriosos. Ele ainda realiza os nossos sonhos. Ele cuida, irmãos, das nossas preocupações, ele cuida da nossa família. O nosso alvo é Cristo, por isso que ele fala: busque primeiro ao meu reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que crer nessa palavra, nós temos que confiar verdadeiramente que o Senhor irá nos conduzir, irmãos. Então, hoje, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui para os irmãos, qual nível nós estamos, irmãos? Qual nível nós estamos com o Senhor? Que possamos entender que nós precisamos mergulhar e estar submersos ao Senhor, porque tem um homem nos conduzindo, como aquele homem estava conduzindo Ezequiel, irmãos, tem um homem nos conduzindo também. Ele está conosco, ele deixou o Espírito Santo para nos conduzir, ele deixou a palavra para nos conduzir. Então, irmãos, vamos aos pouquinhos, vamos nos mergulhando ao Senhor, vamos entrando dentro do rio, mas com responsabilidade, responsabilidade na nossa santidade, responsabilidade com as coisas do Senhor. E é então, sim, nós vamos ser usados pelo Senhor. Então, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, eu agradeço a oportunidade, espero que o Senhor tenha confrontado os irmãos, assim como eu fui confrontada por essa palavra, pois palavra sem confronto, né, irmãos, não traz transformação. Então, que hoje nós possamos entender que para estar mergulhados na presença do Espírito Santo, nós precisamos de santidade, pois Ele é um Deus santo demais, irmãos. Nós temos que entender quem é o Senhor. Ele veio, Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Nós temos que nos entregar, nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor, procurar entender a Sua palavra, para que possamos alcançar outras pessoas. Nós somos um testemunho vivo, caminhando pelas terras, irmãos. A palavra tem que estar no nosso coração. Nós temos que estar em santidade, porque quando nós estamos em santidade, resplandece uma luz diferente no nosso rosto, que as pessoas não entendem, falam assim, como que eles conseguem, em meio às tribulações, mas Deus está conosco, o Espírito Santo, a graça dele nos renova toda manhã. Então, que nós possamos, né, estar totalmente submersos ao Senhor, para que possamos também levar outras pessoas a estarem submersos ao Senhor. Não conseguimos levar, irmãos, as pessoas a um lugar que nós não pisamos. Nós não conseguimos convencer as pessoas se nós verdadeiramente não tiver um encontro com o Senhor. Nós precisamos ter verdadeiramente um encontro com o Senhor. Nós precisamos nos mergulhar verdadeiramente, ficar submersos ao Senhor, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa nos usar no ministério que Ele confiou a nós, para que o Senhor possa usar na nossa família, para que o Senhor possa nos usar com os nossos amigos, com as pessoas que Ele irá colocar no nosso caminho, irmãos. Ele pode levantar outras pessoas para fazer a obra dele, mas que grande privilégio, né, Ele ter nos escolhido como ferramentas do Senhor. É um grande privilégio falar da palavra do Senhor. É um grande privilégio levar pessoas para o Senhor. Irmãos, porque no final da lida ele vai perguntar quais foram as nossas obras. Irmãos, e são as nossas obras que vai nos livrar da forca. São as nossas obras, como o rei ali, Assuero, lembrou das obras, né, de Mardoqueu e o livrou ali da forca. Da mesma forma, quando nós chegarmos naquele grande dia, o Senhor vai falar: o que vocês fizeram, o que você fez, minha filha. Ele entregou tanta coisa a nós, irmãos. Esses dias eu estava lendo que o Espírito Santo conduzia ali as palavras
na boca do profeta, né? Que ele diz: Senhor, eu sou pequeno, eu não consigo falar. E aí o Senhor falou assim: eu conduzo você. Mas hoje, irmãos, nós temos acesso a tantas coisas. Nós temos acesso à internet, nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso aos nossos pastores, à igreja. Nós temos que procurar saber mais do Senhor para que possamos fazer a obra dele com excelência, porque depois ele vai perguntar as nossas obras. Ele não vai perguntar as nossas intenções, irmãos. Eu queria fazer isso. Eu queria ter falado com esse irmão. Eu queria ter buscado mais ao Senhor. Não, esse é o tempo de buscar, irmãos. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto é tempo de se achar. Então vamos procurar, porque depois ele vai perguntar das nossas obras. Então nós temos que ter as obras ali para entregar para o Senhor. Então, irmãos, vamos entender o tamanho da responsabilidade que é ser um instrumento do Senhor e o grande privilégio, irmãos, porque quando nós estamos fazendo as coisas do Senhor, quando nós estamos conduzindo, quando nós estamos intercedendo por alguém, quando nós estamos orando pela nossa família, quando nós estamos ali de joelho, o Senhor está contemplando tudo e nisso Ele está cuidando de nós. Então, irmãos, vamos entender é, a nossa responsabilidade em Deus, irmãos. Vamos mergulhar com responsabilidade e entender através dessa palavra qual nível nós estamos, qual nível nós estamos com o Senhor. Não vamos ter medo de mergulhar, mas sim ficar submersos ao Senhor. Então, essa palavra que o Senhor conduziu para que eu trouxesse hoje, e então que o Senhor venha queimar no coração dos irmãos, assim que essa palavra tem queimado no meu coração. Esses dias essa palavra tem falado muito comigo. Qual nível estou com o Senhor, na hora que eu vou dobrar os meus joelhos, que eu vou falar com o Senhor Jesus. Eu tenho essa responsabilidade agora de adentrar aos santos dos santos, irmãos. Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra com os irmãos e espero que o Senhor tenha alcançado o coração dos irmãos. Amém?